paz do Senhor Jesus seja com todos nós do Presbitério Marília. Nós estamos no meio da manhã deste dia, que é o dia do aniversário da nossa querida IPI do Brasil. Estamos unidos para, nesse dia, orarmos. Vamos ter outras lives nesse dia, fique atento. Neste dia, ore a Deus pelos pastores, pelas igrejas, ore a Deus pelos seminaristas, ore a Deus pedindo bênção do Senhor sobre nosso presbitério, sobre nossa igreja. Ore a Deus pedindo para que Deus seja conosco, a boa mão do Senhor seja conosco nesse tempo tão abençoado. E eu gostaria de orar a Deus, iniciar orando ao Senhor, para depois meditarmos na palavra de Deus. Vamos fazer isso então. Nós temos vários lugares para onde dirigir nossas orações, pedindo a Deus bênção e cuidado. Vamos fazer isso então. Vamos colocar na presença de Deus as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos neste dia orar, nesse dia colocar a nossa vida no Teu altar, a favor da Tua igreja, do Teu povo, a favor da Tua seara, a favor, ó Deus, daqueles que estão à frente da Tua igreja. Estamos, ó Deus, em oração, colocando diante de Ti o presbitério de Marília, a IPI do Brasil. Colocamos diante do Senhor e da Tua presença a vida de cada irmão, cada irmã das igrejas. Senhor, colocamos diante de Ti a vida daqueles que lideram. Ó Senhor, colocamos na Tua presença esse dia muito especial, em que no Brasil inteiro irmãos da IPI estão orando a Ti e agradecendo pelos 118 anos da nossa igreja, ó Pai. Nós queremos Te agradecer e Te louvar. Queremos agora, ó Deus, agradecer a Ti pelo presbitério Marília, e queremos, Senhor, orar pedindo a Tua bênção sobre a IPI de Garça, IPI Vida de Garça, a IPI de Galha. Queremos colocar, ó Deus, a primeira IPI na Tua presença. Também colocamos, ó Deus, o projeto-alvo da primeira IPI, o Colégio Água Viva, na Tua presença, pedindo o Teu cuidado, Tua bênção, Tua direção. Que o Senhor, nesse tempo de prosperidade espiritual, o Senhor dê prosperidade intelectual, o Senhor, ó Deus, faça o Teu povo crescer espiritualmente, crescer em conhecimento, crescer em espiritualidade. Colocamos diante do Senhor a segunda IPI, colocamos diante de Ti, ó Deus, a terceira IPI. Colocamos diante do Senhor as congregações do Figueirinha, a IPI Pompeia, a IPI de Veracruz. Colocamos na Tua presença, ó Pai, a IPI Vida de Marília. Colocamos na Tua presença o Deus amado, a IPI do Bandeirantes e também do Cavalari. Oramos, Senhor, por cada conselho, cada presbítero, cada pastor, cada diácono, diaconisa, cada presbítera, também pelos missionários e pelos seminaristas, pedindo a Deus e implorando a Tua bênção de uma forma especial, a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós até gostaríamos de estar neste momento transmitindo a live em forma de culto, né? Mas não pudemos fazê-lo com a ausência dos irmãos do Ministério de Louvor, mesmo porque num sábado pela manhã estão todos envolvidos com seus trabalhos. Mas eu quero chamar-lhe a atenção para um texto da Bíblia que quero compartilhar com o nosso presbitério neste dia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, nós vamos deixá-la aberta do versículo 23 até o 31, porque daqui a pouco nós vamos ler este texto. Pois bem, pensando em oração,
pensando no nosso desafio de igreja, de presbitério, com as torres de oração, com os movimentos de oração. De acordo com o estudioso Herbert Lockyer, a Bíblia contém 650 orações. Algumas orações são mais contundentes, como a oração do profeta Jonas no ventre do peixe. Algumas orações são mais desesperadas, como a de Abacuque, dizendo para Deus: até quando clamarei e tu não me ouvirás? Algumas orações são regadas de adoração, como a de Salomão, na inauguração do templo, que é considerada a oração mais retórica contida na Bíblia. Algumas orações são cheias de culpa, são o derramar de um coração pecaminoso, como a de Davi no Salmo 51, dizendo: os meus ossos estão esmagados por causa do meu pecado. Que oração impactante essa para alguém que precisa resgatar a sua comunhão com Deus. Algumas orações são mais fracas, como a de um pai exausto, decepcionado, que chega para Jesus ao pé do monte da transfiguração e diz: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Algumas orações são cheias de abnegação, como a oração de Jó pelos seus amigos. Mas há uma oração coletiva que a igreja faz, que me chama a atenção, e ela está registrada neste texto, Atos 4, do 23 ao 31. Me chama a atenção pela circunstância, e por causa da circunstância nós podemos ver também o tempo em que estamos vivendo e ver se não é esta oração perfeitamente adequada ao tempo que nós vivemos como igreja do Senhor em nossos dias. E o texto diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade como contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedro e João, em nome do Senhor Jesus, operaram um milagre da cura do paralítico à porta do templo. A seguir, desdobrou-se uma perseguição contra os apóstolos, que culminou numa perseguição contra a igreja. Desencadeia-se então uma perseguição contra todos os cristãos de Jerusalém. E é nesse contexto que eles levantam este clamor a Deus, esta oração que está em Atos capítulo 4. E eu quero falar sobre algumas características dessa oração impactante, esta oração de unidade, que a igreja do Senhor, como um corpo, ora e busca o Senhor. Pois bem, a primeira característica é que uma oração impactante, poderosa da igreja é feita em unidade de coração. Versículo 24: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz
a Deus. Ouviram da perseguição e começaram a orar a Deus. Pois bem, esta palavra unânimes, ela não é bem traduzida no nosso português, mesmo porque não existe uma palavra que se adequa ao profundo sentido da palavra que está aqui no texto original, homotumedum. Pois bem, essa palavra aparece 10 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre uma união apaixonada, falando sobre uma unidade de alma, todos eles unidos, apaixonadamente unidos e com um só propósito, estavam orando, portanto, estavam juntos, orando, e diz a Bíblia, o lugar tremeu. Em outras ocasiões, esta palavra aparece como sendo unidos de alma. É quase esta a tradução, mas é muito mais profundo do que isso. É inflamadamente unidos, violentamente unidos numa causa. Seria como uma grande torcida de futebol que está naquele momento com o coração, a alma, os pensamentos todos ligados naquela direção, para aquele campo, para aquele local. E é mais ou menos nesta linha que é traduzida a palavra unânimes, homotumedum. Esta palavra aparece, por exemplo, quando os discípulos oraram esperando o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam homotumedum, unidos de alma. Quando no dia do Pentecostes, antes do Pentecostes, estavam orando, ou então depois do Pentecostes, diariamente, esta palavra também aparece. Quando Pedro e João foram libertos, e eles chegam na casa, ou melhor, quando Pedro e João foram libertos, levantaram as vozes e oraram homotumedum. Em meio aos sinais, prodígios, estavam homotumedum. Quando a liderança discutia sobre a política dos judeus e dos gentios, a Bíblia diz que eles chegaram a um acordo, homotumedum. Quando havia milagres sendo feitos em Samaria, homotumedum, é a união absoluta do povo de Deus. Há um texto no Velho Testamento que me chama a atenção sobre a unidade, que diz o seguinte, Gênesis 11, 6, é no mínimo intrigante essa expressão. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para o que intentam fazer. Quando me deparo com esta declaração, e ela é feita por Deus enquanto os homens constroem a Torre de Babel, vejo que até Deus reconhece a importância da unidade. Povo sendo um, não vai ter limites. Agora, quando chegamos a essa unidade, orando, a mesma palavra de Deus vem, mas não de forma pejorativa, vem de forma muito positiva, dizendo não haverá limites para uma igreja que ora unida, para um povo que se une em oração, para um povo que tem uma só alma em oração. Portanto, primeira característica, a igreja estava absolutamente unida em oração. Segunda característica, uma oração poderosa da igreja traz à mente a soberania de Deus. Ainda no versículo 24, eles começam a orar, a segunda parte do versículo diz, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Portanto, aqui no texto, no grego, não aparece Deus sendo chamado de Deus, Theos, aparece Deus sendo chamado de Déspotas, que seria o soberano dono, soberano proprietário, o ponto mais alto da pirâmide, o ponto mais alto de uma possível hierarquia, o absoluto do poder e da autoridade. É assim que eles chamam Deus. Portanto,
Eles estão dizendo aqui que o Sinédrio estava perseguindo a igreja, mas Deus é soberano. Deus está sobre todas as coisas. Os judeus estavam perseguindo os primeiros cristãos em Jerusalém, mas Deus está sobre todas as coisas. É esta perspectiva que a igreja não pode perder, de que Deus é soberano no tempo da pandemia, Deus é soberano em tempos núbios, Deus é soberano em todas as circunstâncias. Na perseguição, Deus é soberano. A igreja está enfrentando lutas ou provações, Deus continua soberano. Ele é o dono absoluto da igreja. Satanás pode ameaçar, cristãos podem ameaçar a igreja, mas Deus é soberano. Deus é o Criador. O nosso inimigo, arqui-inimigo, é no máximo criatura de Deus. W. Tozer diz o seguinte, que o maior problema da igreja não é o não meditar o suficiente sobre a grandeza de Deus. Veja bem, nosso Deus é o que governa e precisamos declarar isso quando oramos. Nosso Deus é que criou cada estrela e a chama pelo nome, precisamos declarar isso quando oramos. Nosso Deus exalta as nações, humilha os reis, levanta os governantes a seu tempo e os abate também. Ele é soberano, portanto não perca de vista a soberania de Deus quando você está orando. Aliás, um historiador chamado Júlio Gonzalez, que hoje é uma referência para todos nós que estudamos a história da igreja, ou queremos conhecer melhor. É interessante que ele diz que a igreja, na igreja primitiva, os primeiros cristãos não sabiam ler ou escrever. Então o que eles faziam? Eles cantavam as principais doutrinas bíblicas, oravam citando as principais doutrinas bíblicas, começando pela soberania de Deus, o Deus soberano, o Deus criador. Sabe, com o tempo nós ficamos humanos demais, materialistas demais, e esquecemos que a nossa oração começa sempre com a soberania de Deus. Tu, soberano Senhor. Quando você declara Deus como soberano Senhor, não precisa temer a violência dos governantes, não precisa temer ou encolher-se diante de tantos males da sociedade, não precisa encolher-se diante de tanto pessimismo que por vezes permeia o povo cristão, as igrejas. Nós precisamos dizer, como Lutero, quando foi desafiado pela dieta esqueci, mas quando ele foi desafiado durante a reforma protestante, e alguém disse a ele: e agora o que você vai fazer quando enfrentar o seu julgamento? Ele disse: então, lá será como agora, eu estarei nas mãos de Deus. A soberania de Deus nos faz descansar em Deus. Deus sabe o que faz. A igreja precisa orar dizendo: Senhor, Tu sabes o que fazes. Senhor, vem do Senhor as respostas que nós nem imaginamos, mas buscamos de Ti. Tu és soberano. Mas também, uma terceira característica é que uma oração poderosa da igreja é fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos reaprender isso, a orar não apenas citando expressões bíblicas, ou orar citando Bíblia para Deus. Deus não precisa de citações bíblicas, mas orarmos fundamentados em princípios bíblicos. É esta a lógica. Veja comigo os versículos 25 e 26, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E agora eles citam o Salmo 2.
porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja conhecia a palavra de Deus, a igreja conhecia o Salmo 2. Então, no meio de uma rebelião, eles citam isso: Senhor, nós sabemos que os povos imaginam coisas vãs, nós sabemos que os reis da terra se levantam contra a autoridade do Senhor, se levantam contra a autoridade do ungido do Senhor, porque isso já está no Salmo 2. No momento de aflição pela perseguição, há subsídios, nos quais a igreja se firma quando ora. Volto a dizer, não é o citar a Bíblia apenas, mas é o fundamentar-se nela. Há cristãos que oram sem conhecer os desígnios de Deus expressos na Bíblia Sagrada, e são orações que no mínimo vão na contramão daquilo que está no coração de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para a vida individual de muitos cristãos. Oram sem conhecer o certo ou o errado, que Deus nos deixa muito claro na sua palavra. Algumas orações são até afrontosas contra Deus, orações avessas à Bíblia Sagrada. Por exemplo, há cerca de alguns anos atrás, eu creio aí há cerca de 15 anos atrás, por aí, houve uma falcatrua envolvendo muito dinheiro em Brasília, uma distribuição de dinheiro do chamado mensalão no gabinete de um determinado político, e uma das pessoas que vai para lá para fazer a distribuição, antes de abrir a mala, antes de começar a trabalhar, a distribuir aquele dinheiro fruto da corrupção, fruto da ambição, do pecado, da roubalheira pública, ele diz: agora vamos orar para que Deus abençoe o bom uso desse dinheiro na vida dos senhores. É o tipo de oração que Deus não aceita, é o tipo de mandiga gospel, ou como o colega pastor costuma dizer, é a macumba gospel. Deus não está nisso só porque há oração ali. São orações que, ao invés de chegarem ao trono de Deus, são cuspidas por Deus, são rechaçadas por Deus, porque não refletem os desígnios da palavra de Deus. Nós precisamos orar aquilo que também está expresso na Bíblia, na palavra de Deus, para as nossas vidas. Mas também, em quarto lugar, uma outra característica, a oração poderosa da igreja reconhece que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. Versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. As trevas odeiam a luz. Quando se trata de combater o bem, o mal reúne todas as suas forças abomináveis, inclusive em coalizão. Quando a igreja está orando a Deus, a igreja lembra na sua oração de que uniram-se contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, Herodes e Pôncio Pilatos. Eles não se gostavam, eles não se davam politicamente e não se falavam.
Mas quando se trata de perseguir o povo de Deus, eles se juntam em coalizão contra o povo de Deus. Eram inimigos, mas contra Cristo se tornaram amigos. Gentios e judeus, inimigos, mas uniram-se para combater o cristianismo. Não obstante toda esta orquestração, eles estão dizendo: tu és soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Existem desígnios de Deus que não são frustrados, apesar de toda esta investida contra o cristianismo. Por vezes, quando um cristão não conhece quem é o seu Deus, não conhece os desígnios eternos de Deus, não conhece que é Deus que escreve a história, é Deus que muda os veios da história, é Deus que mantém a história sob controle, ficam erroneamente pensando que há um dualismo. A gente chama isso de dualismo, que seria uma eterna guerra entre Deus e Satanás, Satanás e Deus, sobre todos os temas que dizem respeito à história da humanidade. E se a gente orar bastante, assim como uma torcida por Deus, ele se empodera e vai e vence Satanás. E se a gente descuidar aqui, então Deus começa a ser vencido e Satanás começa a tomar conta de todas as coisas. É uma visão, no mínimo, simplista e que não reflete o que é a pessoa de Deus. Veja bem, Deus tem os desígnios na história. Como já disse, Satanás é criatura e por vezes até ele é usado por Deus para corrigir a sociedade, para corrigir e não como nós temos aquela ideia de que Deus descuidou aqui, ele vazou por ali e está aprontando a colar. Não, a oração poderosa da igreja reconhece que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. Mas também, uma quinta característica da oração poderosa, a oração da igreja, a oração congregacional, é que a oração poderosa da igreja não pede pela cessação da oposição, mas pede poder para testemunhar no meio da oposição. Veja comigo o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles estavam sendo ameaçados, perseguidos, e observem o que a igreja pede em unidade aqui. Eles dizem: olha para as suas ameaças. Não oraram dizendo para as ameaças. Os crentes pediram: Deus, olha o problema e permite que nós tenhamos intrepidez para continuar pregando a tua palavra. Uma oração que parece não ser realidade para a maioria dos cristãos do século XXI. Porque a gente normalmente, como igreja ocidental, como igreja consumista, igreja quase que moldada a esse jeito de ser, ao espírito deste mundo, nós, num primeiro momento, iríamos orar dizendo: Senhor, para as ameaças, cessa, faz tudo ficar em paz, faz tudo voltar ao normal. Por quê? Porque esta é a visão de um coração comodista. Senhor, faz tudo voltar ao normal. Por quê? A normalidade acaba sendo até mesmo um ninho de conforto para uma igreja e ela perde o ímpeto missionário. As igrejas mais missionárias, não esqueça isso, são as igrejas que estão em países onde o evangelho é perseguido. É de lá que nascem as maiores investidas para a pregação ousada, para a pregação perigosa, para a pregação estratégica no reino de Deus.
Pedimos por vezes a cessação da oposição, pedimos por vezes a aprovação divina sobre nossos métodos de trabalho, que nem sempre refletem os desejos de Deus para com a igreja, nem sempre diz respeito aos métodos de Deus. Igrejas que oram para que Deus aprove a pregação da autoajuda, mas esquecem-se de pregar o arrependimento, a contrição, a cruz. Igrejas que oram apenas pedindo as bênçãos de cura e prosperidade, esquecem-se que existe tanta coisa que precisamos unir com as nossas orações e levá-las a Deus. Os campos missionários, a conversão de pessoas, o impacto do Evangelho aqui na cidade de Marília e região. Então não ore apenas dizendo: Senhor, cessa a perseguição, cessa o problema, cessa a pandemia, faz tudo voltar ao normal. Espelhe-se na oração contundente, poderosa da igreja primitiva, dizendo: Senhor, olha para o problema, mas permita que continuemos pregando com intrepidez. É impressionante uma oração. Um servo de Deus, pastor Miguel Zuger, que é conhecido de muitos de nós, na última vez que ele esteve aqui conosco na terceira EPI, ele disse o seguinte: não obstante ter sido preso 56 vezes, torturado por causa da pregação do Evangelho, ele disse: não ore para que a perseguição cesse, não ore para que Deus me dê prosperidade, ore apenas para que Deus me dê fidelidade à vocação e à chamada, e no meio da perseguição eu não desista de pregar o santo Evangelho do Senhor. É o tipo de oração que a igreja precisa voltar a fazer. Mas também, sexto lugar, a oração poderosa da igreja manifesta a expectativa da ação milagrosa de Deus. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, em meio à perseguição, a igreja não perde a perspectiva de um Deus poderoso, de um Deus que ainda faz milagres como fez no passado. Não pediram para que Deus destruísse os inimigos, pediram para que Deus continuasse operando sinais, prodígios e maravilhas. Eles pediam que enquanto pregassem, mesmo na perseguição, continuasse Deus a operar curas, sinais e prodígios. Uma igreja que ora unanimemente vai reconhecer o sobrenatural de Deus e vai buscar isso e vai provar isso. Sobrenatural do Senhor, que está lá no 1 de Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que Deus vai usar para alcançar outras pessoas de forma impactante, através de milagres, sinais, prodígios. Não deixe de crer no sobrenatural de Deus. Deus age de forma natural, Deus age de forma sobrenatural também. Charles Spurgeon, sempre quando ia pregar, ele subia as escadas do tabernáculo de Londres, clamando a Deus, e no seu interior ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio que milagres vão acontecer em corações nessa noite, eu creio que dependo do poder do Espírito Santo. Nós não podemos perder esta expectativa. A oração da igreja deve ser por um avivamento espiritual, por um despertamento espiritual, por um mover de Deus de forma sobrenatural entre o povo do Senhor, entre a igreja do Senhor. E o resultado desta oração, versículo 31,
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando a igreja ora em unanimidade, não esqueçam, a igreja em unidade inflamada, unidade mesmo, unidade de alma. Quando a igreja ora reconhecendo a soberania de Deus, quando a igreja ora conhecendo a vontade de Deus através da palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus, quando a igreja ora reconhecendo que a maldade humana não suplanta os desígnios de Deus, quando a igreja ora pedindo poder de Deus para testemunhar em meio à oposição, e quando a igreja ora manifestando a expectativa de ações milagrosas de Deus, o que acontece? Versículo 31, Deus derrama do seu Espírito. Deus tem prazer em derramar um avivamento sobre a sua igreja. Deus tem prazer em avivar e renovar o seu povo. E eu creio que nesta manhã nós podemos começar a pedir a Deus, se você ainda não tem feito, orar a Deus dizendo: Senhor, dá um avivamento espiritual sobre a IPI do Brasil. Senhor, nesses 118 anos, dá-nos a oportunidade de provar um sopro do Senhor, que traga salvação de vidas, que traga conversões genuínas, que traga um avivamento sobre as partes diversas da igreja, que traga frutos para os campos missionários, para as congregações. Comecemos a orar nesse sentido, e quero convidá-lo a orar agora. Eu quero, nesse momento, chamar você para curvar a cabeça. Vamos orar. Eu sei que nesse dia você já tem orado pela igreja. Continuemos a orar. Senhor Deus, nós reconhecemos o quanto somos dependentes do Senhor, quanto somos dependentes de Ti, ó Deus, quanto somos dependentes da Tua vontade, e queremos continuar a ser. Ó Deus, mas nós oramos pedindo: sopra com o sopro do avivamento espiritual, para que haja, Senhor, amor ardente no coração dos crentes, para buscarem as almas perdidas e juntos pregarmos com intrepidez a Tua palavra. Que os corações dos pastores, dos conselhos, sejam avivados. Sopra com o sopro do Teu Espírito, dá um espírito de unidade, unidade inflamada, unidade, Senhor, que aqui a Tua palavra nos chama de unidade de alma. Que assim seja, ó Deus. Nós colocamos na Tua presença a vida do nosso presbitério, pedindo: sopra, ó Deus, com o sopro do avivamento. Sopra trazendo vida espiritual, sopra trazendo ânimo espiritual, sopra trazendo resultados do Senhor, das Tuas mãos, para as Tuas igrejas aqui, Senhor, e para as congregações. Nós oramos assim, confiando no Senhor e sabendo do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você que acompanhou esta live, a primeira live deste dia. Nós vamos ter outra daqui a pouco com o pastor Reinaldo, vindo lá de Garça. Vamos ter outra com o pastor Renê, vice-presidente do presbitério. E à noite nós vamos ter o culto presencial e também transmitido online. Então, cada igreja tem uma cota de irmãos para levar, e todos estão convidados para às 19h30 nos reunirmos lá no templo da 4 de abril, na primeira IPI, 19h30, para buscarmos a Deus num culto festivo, celebrando os 118 anos da IPI do Brasil. Que Deus abençoe você neste dia. Continue orando, continue na torre de oração até o final desse dia, orando pela IPI do Brasil. Fique com Deus, que Deus abençoe você.